Olá, galera linda, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Alan, professor de matemática, e estou de volta com mais uma aula do nosso projeto TV Escola Jaboatão. Hoje, com muito prazer, mais uma vez eu me dirijo a você, concluinte, ou seja, aluno, aluna do nosso nono ano. Ainda no estudo das equações de segundo grau, vamos falar sobre o discriminante de uma equação do segundo grau. Será que, mesmo antes de resolver uma equação do segundo grau, eu posso dizer se aquela equação tem soluções? E, se tem, quantas são? Sabe quem é responsável por isso? É esse cara que hoje vamos falar sobre ele, o discriminante de uma equação do segundo grau. Vamos lá então? Ora, discriminante de uma equação do segundo grau. Vamos pensar juntos. Será que uma equação do segundo grau pode ter mais de uma raiz? Será que ela pode não ter raízes? Será possível determinar isso, se ela tem raízes e quantas são, por exemplo? Ora, a resposta para aqueles slides é sim, pessoal. Uma equação de segundo grau ela pode ter mais de uma raiz e é possível sim dizer se a equação dada terá ou não raízes reais. E qual ferramenta que a gente utiliza para isso? A ferramenta que a gente usa para isso é o famoso delta, o nosso discriminante. E aí, galera, vocês lembram qual é o valor do delta? Vocês lembram o valor do discriminante? Diz para mim aqui. Isso, excelente, é isso mesmo. O nosso delta é o famoso, né? Voltando lá, b ao quadrado menos 4ac. Esse é o nosso discriminante. Ele é o responsável por dizer se a equação tem raízes e se tem raízes, quantas são. Ok? Vamos lá. Seguindo aqui, então, quando a gente vai dizer quantas raízes ela tem. Então, o valor de delta ele determina o número de raízes de uma equação. Com isso, a gente vai ter aí três situações possíveis. O primeiro caso, delta, ou seja, b ao quadrado menos 4ac é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Ora, o que é que vai acontecer? Se o delta for positivo, a nossa equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Duas raízes reais e distintas. Ok? Então, repetindo, se o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes reais e distintas, diferentes. Logo, a gente vai ter as duas raízes lá, né? x1 diferente de x2. Antes de ir, por exemplo, galera, só recapitulando, o delta ele vai ser responsável, ele é o discriminante pela questão da quantidade de raízes. Então, o primeiro caso diz o seguinte, se o delta for maior que zero, se ele for positivo, a tua equação vai ter duas raízes reais e diferentes, ou seja, x1 diferente de x2. Como é que isso é cobrado? Como é que isso cai em prova, por exemplo? Essa é a pergunta que a gente mais ouve, né? Vamos lá, então. Vamos ao exemplo. Vamos ao exemplo. Dada a equação x ao quadrado menos 3x mais m igual a zero, determine os possíveis valores de m para que a equação tenha duas raízes reais e distintas. Pessoal, sempre, sempre, muita atenção ao texto. Então, dada a equação, determine os possíveis valores de m, ok? Para que ela tenha duas raízes reais e diferentes. M, os possíveis valores, para que ela tenha duas raízes reais e diferentes. Então, solução. Para que ela tenha duas raízes reais diferentes, o delta será maior que zero. Logo, fazendo ali, ó, b ao quadrado menos 4ac maior que zero, b ao quadrado menos 4ac maior que zero, a gente vai ter, substituindo,
3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes m. Só relembrando, meus amigos, minhas amigas, a questão dos coeficientes numa equação do segundo grau, não é? Só relembrando aqui que o a é o termo de x ao quadrado, o b é o termo de x e o c é o termo independente. No caso ali, o c vai ser o próprio m, né? Então, substituindo aqui na nossa situação, b ao quadrado menos 4ac é maior que zero. Então, 3 ao quadrado menos 4 menos 1 menos m é maior que zero. 3 ao quadrado é 9, menos 4m maior que zero. O 9, ele vai lá para o outro lado, né? Então, vai menos 9. E o que acontece nas nossas inequações? Vamos retomar aqui. Isso aqui é importante, pessoal. Como o valor do A aqui, como eu tenho 4m negativo, então eu vou torná-lo positivo. Multiplico tudo por menos 1 para tornar ele positivo. E quando a gente faz isso numa inequação, nós também invertemos a desigualdade. Então vai ficar 4m é menor do que 9. Vejam que aqui, ó, a nossa desigualdade ela foi invertida. Era maior, ficou menor. Logo, m é menor do que 9 quartos. O 9 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, se m for menor do que 9 quartos, a equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Então, esse é o caso 1, pessoal. Se o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes reais e diferentes. Vamos ver então o segundo caso. E se o delta for igual a zero? O que é que vai acontecer? Vamos lá então. Se o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais e iguais. Duas raízes reais ou iguais, ou, como alguns autores trazem, uma única raiz reais. Opa, uma única raiz real. Agora a galera deu uma assassinada na língua portuguesa. Então, a equação terá duas raízes reais iguais ou uma única raiz real, uma única raiz real. Assim, você vai ter então, concluindo, x1 é igual a x2. Ora, meus amigos, minhas amigas, enquanto que se o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes reais e diferentes, x1 diferente de x2. Se o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais e iguais, ou seja, x1 igual a x2. Vamos a um exemplo disso? Vamos lá. Então, dada a equação 2x ao quadrado menos 7x mais n igual a zero, determine os possíveis valores de n, ok? Determine os possíveis valores de n para que a equação tenha duas raízes reais e iguais. Ora, acabamos de falar, a equação vai ter duas raízes reais iguais quando delta for igual a zero. Substituindo então aqui, b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Então, quem vai ser b? Menos 7, que é o termo de x, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, que é o termo de x ao quadrado, vezes n, que é o c. Resolvendo ali, ó, menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, menos 7 ao quadrado, 49, menos 8n, mesma coisa. Vou jogar o 49 para lá e uso aquele mesmo recurso, multiplico por menos 1 para tornar o n positivo. 8n é igual a 49, logo n é igual a 49 sobre 8, 49 oitavos. Se n for igual a 49 oitavos, a equação vai ter duas raízes reais e iguais. Ora, vimos que se o delta for positivo, a equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Se ele for igual a zero,
duas raízes reais e iguais. E se o delta for negativo? O que é que vai acontecer então? Vamos ver então? Se o delta for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, a nossa equação não terá raízes reais, ela não terá solução real. Ou seja, o conjunto solução será vazio. Ok? Então, voltando lá, se delta menor que zero, a tua equação não tem raízes reais, logo, solução vazio. Vamos a um exemplo aqui. Então, vamos lá. Dada a equação 3x² menos 5x mais p igual a zero, determine os possíveis valores de p para que a equação dada não tenha raízes reais. Ora, ela não vai ter raízes reais quando o seu delta for o quê? Menor que zero. Quando o delta for negativo. Olha aqui, galerinha. Olha aqui, delta menor do que zero. Substituindo, então vai ficar aqui, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes p. Substituir, né? A, B e C pelos seus respectivos coeficientes. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 3 vezes P, 4 vezes 3, 12, vezes P, 12P, menor que zero. E, seguindo o processo, mais uma vez, olha, veja o que aconteceu aqui. O nosso P, ele foi... Eita, deu uma rasurada aqui, legal, galerinha. Ele ficou negativo. Então, o que é que a gente faz? A gente torna ele positivo, multiplica tudo por menos 1. E chamo a atenção de vocês, a desigualdade também ela é invertida. Quando você multiplica, você inverte todos os sinais, inclusive o da desigualdade. Era menor que, ficou maior que após a multiplicação. Então, n, voltando aqui, n é maior do que 25, 12 avos. Ok, galera? Então, resumindo, vimos que o delta, o discriminante, ele é o responsável por dizer se a equação do segundo grau tem raízes e quantas são. Se ele for positivo, você vai ter duas raízes reais e diferentes. Se ele for zero, duas raízes reais iguais ou uma única raiz. E se ele for negativo, a tua equação não terá raízes reais. Ok? Esse foi o tema proposto para essa nossa aula de hoje. Vamos à solução, então, agora. Vamos trazer para vocês um desafio para a gente poder fechar esse nosso momento? Vamos lá. Desde pequenininha, Dani queria ser militar e nesse sonho, a aeronáutica era seu grande objetivo. Durante seus estudos, sempre resolvia provas de concursos anteriores para estar atenta a como as questões eram trazidas. Vamos ajudá-la então, ajudar a nossa amiga Dani a realizar o seu sonho? Uma das questões aí, ela pegou em um concurso para a ESA, para a Escola de Sargentos Especialistas aí, né? E a Escola de Especialistas de Sargentos. Então, o que diz o seguinte, na equação x² menos 14x mais m igual a zero, para que as raízes sejam reais e iguais, devemos ter, galera, super dica aqui, antes de resolver a questão, antes de partir para a solução. O texto diz duas raízes reais iguais. Logo, para que ela tenha duas raízes reais iguais, o que é que a gente vai ter que ter? Isso, muito bem, o delta igual a zero. B² menos 4ac igual a zero. Então, descarta, voltando à questão, desde já, vamos eliminar aqui algumas alternativas. Por exemplo, não pode ser a letra A. Vejam que ele falou aqui em maior. Isso aqui está fora, já vou eliminar. Não é verdade? Nem a D, nem a E. Porque ele trouxe desigualdade. Então, será B ou C. Vamos à solução, então?
b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Substituindo, né? Vai ficar menos 14 menos 4 vezes 1 vezes m igual a zero. 14 vezes 14, 196 menos 4m igual a zero. Mais uma vez, multipliquei por menos 1 para tornar o m positivo. Então, fiquei com 4m igual a 196. M é 196 dividido por 4. M é igual a 49. Gabarito, letra C. Então, galera, o que é que vocês acharam? Fechamos aqui esse nosso momento, esse momento massa, trazendo aí uma questão de concurso, mais um desafio, não é? Essa tem que ser a nossa pegada, o nosso objetivo. Sempre buscar além, meus amigos, minhas amigas. Vocês estão concluindo aí o 9º ano, então pensemos já nos nossos próximos passos da vida. Obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham curtido. Muita fé, muita força, foco sempre, saúde e positividade. Super beijo. Lembre-se, você tem tudo o que precisa. Valeu, galera. Tchau, tchau.